Com a palavra, o nobre deputado Amarildo Cruz. Senhora presidente, deputada Dione Rachioca, senhores deputados presentes nessa sessão de véspera de feriado, eu quero só usar as explicações, os 10 minutos das explicações pessoais, deputado Júnior Mock, só para poder me manifestar sobre um passo extremamente importante que está sendo dado no Brasil com a aprovação da PEC das domésticas. A consolidação das leis do trabalho no Brasil, ela existe há mais de 70 anos. Mais de 70 anos. E os direitos extensivos aos trabalhadores brasileiros, de uma maneira geral, senhora presidente, não era extensivo, na sua integralidade, às trabalhadoras e os trabalhadores domésticos do nosso país. Eu acho importante registrar, porque o trabalho doméstico no Brasil ele tem algumas características que só existem no Brasil. E isso é explicado pela nossa história, pelo processo cultural, né? A escravidão, lá de trás, desde o Império, deixou seus resquícios. E o trabalho doméstico ainda era um desses resquícios. A cultura de que o empregado, de que a empregada doméstica, principalmente, more na casa do patrão, tem uma jornada de trabalho de aproximadamente, em média, em alguns lugares do nosso país, de até 20 horas, uma carga extremamente excessiva, e um reconhecimento que vem na sua integralidade, mas, logicamente, muito tardio. Mas vem, mas acontece hoje no nosso país. No momento em que foram criadas as condições para que houvesse esse reconhecimento. As condições políticas, as condições econômicas, as condições sociais, para que esse processo efetivamente acontecesse e o Senado Federal e a Câmara Federal aprovasse esse projeto de emenda constitucional, colocando os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas em pé de igualdade com os demais trabalhadores do nosso país. Mesmo que tardio, mas com certeza é um avanço muito importante, muito significativo, muito significativo. O Brasil tem aproximadamente, segundo dados do próprio IBGE, perto de 6.650.000 trabalhadores domésticos. Desses 6.650.000, 92% desse contingente é formado de mulheres, deputada Dione Rachioca, presidente. 92% formado de mulheres. A Constituição de 88, que trouxe alguns avanços, não avançou no que tange ao direito das domésticas, como avançou no que tange ao direito dos demais trabalhadores. E havia essa restrição. Muito porque, mesmo naquele período, deputado Júnior Mock, quando se discutia na Constituinte de 1988, houve uma pressão muito forte, contrária à extensão dos demais benefícios dos trabalhadores aos trabalhadores domésticos, por uma discussão que ainda alguns críticos desse avanço que nós estamos dando agora ainda insistem em dizer, porque onerando, porque encarecendo, porque reconhecendo os direitos trabalhistas, logicamente, onera a folha, aumenta as despesas e é uma tendência de desaparecimento dessa profissão. O que é um equívoco muito grande. A história tem mostrado isso. Quando se discutiu o avanço em outros segmentos, em outros setores, no setor de trabalho, no nosso Brasil também houve esse mesmo tipo de ameaça. Vai desaparecer determinada função, porque nós não vamos achar mais gente que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Na verdade, acaba havendo uma seletividade, acaba havendo uma acomodação e, principalmente, o mais importante de tudo, deputado Júnior Mock, o Brasil efetivamente
dá passos importantes para ser um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, quando o Congresso Nacional aprova uma lei tão importante quanto essa, com o apoio, com a determinação, com a orientação do governo brasileiro, com a sua bancada, que determinou, na verdade, que fosse aprovada essa PEC e dado esse passo importantíssimo. Pois não, deputado Júnior Mock. Quero cumprimentá-lo por trazer esse tema à tribuna, deputada Amarildo, e também penso como Vossa Excelência. O servidor doméstico é um dos mais antigos profissionais existentes. E, obviamente, a sua relação de trabalho, ela não acompanhou a evolução das outras categorias profissionais. Então, eu acho que essa PEC, em verdade, faz justiça a um servidor tão importante no mundo de hoje. E eu penso ao contrário também. Eu acho que o fato de você fazer com que, numa emenda constitucional, você trate especificamente desse assunto, garantindo os direitos a esse servidor, você, na verdade, faz com que muitos se interessem a estar na atividade, porque hoje você tem dificuldade. Você encontra uma série de pessoas que vêm até você, que querem ser funcionários da área administrativa, que querem ser recepcionistas, mas você recebe no teu gabinete alguém procurando emprego para ser empregado doméstico? Não, justamente porque essa função foi relegada a um plano de subalternidade. Então, no momento em que a legislação concede a ele o direito de ter a prerrogativa de que a função está estabelecida e resguardada por lei, e neste caso na própria Constituição Federal, eu tenho certeza que a relação vai melhorar, ela tende a melhorar. Num primeiro momento tem essa discussão, mas isso é gradativo. Eu acho que é um passo importante, decisivo, de reconhecimento a essa categoria profissional. Parabéns pela sua lembrança, por trazer este tema em discussão hoje, principalmente hoje, logo após, a aprovação pelo Senado da PEC. Muito obrigado, deputado Júnior Mock. É exatamente isso. Às vezes o patrão acabava contratando o empregado como administrativo, como zelador, mas na verdade ele acabava tendo a função de doméstico. Ou a empregada acabava fazendo a função, desempenhando a função de doméstica. Hoje não. Com a aprovação, logicamente, vai se contratar como doméstica, porque os direitos já estão extensivos a elas também, a eles, a esse segmento importantíssimo, que desenvolve um trabalho importantíssimo no nosso país. Então, é um passo importante. Os críticos que dizem que a tendência é acabar com essa função no nosso país, a eles eu respondo da mesma maneira. Eu tenho certeza que, num primeiro momento, vai haver uma acomodação. E quem tem trabalhador doméstico na sua casa... Essa presidência comunica que Vossa Excelência disporá de 2 minutos para concluir. Já estou encerrando, senhora presidente. Quem tem, senhora presidente, trabalhador doméstico que presta serviço na sua casa, na sua residência, no seu escritório, e que já, independente da legislação, cumpre com as suas obrigações, porque tem alguns que pensam que você reconhecer o serviço do doméstico ou da doméstica é você permitir, por exemplo, que ela durma em casa. Tem gente que acha isso. Tem gente que chega ao absurdo de achar que está fazendo justiça e reconhecendo o trabalho de uma doméstica quando permite que ela coma a mesma comida dela e da família dela. Tem muita gente com essa mentalidade ainda no nosso país. Tem. Eu ouvi isso, deputada, no nosso condomínio. Eu ouvi esse comentário no elevador. Então tem esse tipo de mentalidade.
Reconhecimento é tendo que recolher fundo de garantia, é jornada de 8 horas, é hora extra, é todos os direitos inerentes a todos os trabalhadores brasileiros, que têm que ser extensivos agora, através de lei, para as empregadas domésticas também. Isso é reconhecimento. Isso é tratar com justiça uma função extremamente importante. Extremamente importante. Então, eu acho que quem já recolhe os seus encargos, né, quem trata o empregado, a empregada doméstica, como determina, mesmo que antes da PEC, mas como determina o senso de justiça, pagando todos os encargos, fazendo todo o reconhecimento que tem que ser feito, não se preocupa com isso. Porque vai continuar fazendo, vai recolher mais o quê? Mais fundo de garantia, enfim. Isso é insignificante perto do que significa uma empregada doméstica para a grande maioria das famílias que tem no nosso país. Muitas vezes criam os filhos. Então, acho que eu não queria deixar passar em branco fazer esse reconhecimento, porque eu acho que esse reconhecimento é uma forma, deputado Márcio, de nós todos homenagear um segmento extremamente importante, que desempenha uma função extremamente importante no nosso Estado, no nosso país, e que agora tem, finalmente, esse resquício da escravidão, acaba com essa PEC, estendendo às empregadas domésticas todos os direitos que têm todos os trabalhadores do nosso país. Terminou, Maria? Ia pedir uma parte da Vossa Excelência. Encerrou? Encerrou. Então, vou falar depois sobre o assunto na próxima sessão. Obrigado.